dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada postagem eu gosto de me apresentar. O meu nome é Jaime Viana, sou, creio que nem você, um batalhador pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu sempre gosto de mencionar a epístola de Judas, a epístola universal, né? Quando ele diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Deus não nos chama para ficarmos quietos nem parados, mas nos chama para gerarmos sempre frutos. Amém? Eu quero fazer aqui, eu quero mencionar a frase de um homem que era um ateu convicto, chamado Karl Marx. E ele dizia o seguinte, ele disse que a história, a sua frase que ficou célebre, dizia o seguinte: a história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. E eu quero servir aqui, eu quero colocar como introdução para esse nosso pequeno estudo, nesses alguns minutos que nos restam. Nunca se falou tanto da vinda de Jesus como nos nossos dias. Mas eu não quero só ficar no ouvido que as pessoas falam, mas eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia nos diz realmente com relação à vinda de Jesus Cristo. Os sinais que antecedem a sua vinda. E entre esses sinais, o que me chama mais a atenção é o sinal maior da apostasia, em que as pessoas realmente têm brincado de ser cristão. O cristianismo hoje se tornou um produto que é achado, que é exposto em qualquer lugar. Em qualquer parte do mundo onde se há uma liberdade para se pregar o evangelho, as pessoas têm aberto portas e têm anunciado a palavra. E isso não é pecado. O problema não é esse. O problema é de que maneira as pessoas, cada um tem procurado. Tem pessoas que vivem de anunciar o evangelho. Isso também não é pecado, porque o próprio Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário, no capítulo 10 do evangelho de Mateus. Se você pegar lá, você vai analisar. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui que, pasme, as pessoas têm pregado um evangelho adaptado ao cotidiano do seu semelhante. Quando, na verdade, a Bíblia por si só, ela nos é apresentada como um livro de testemunho da parte de Deus, em que Deus expõe a sua justiça. E o maior ato de justiça de Deus foi quando um dia, sendo nós pecadores, ele envia o seu Filho na semelhança da carne para nos salvar da condenação eterna. E depois mandou que se anunciasse com a própria emissão do Espírito Santo sobre a vida daqueles que se propunham a anunciar. Eu sempre gosto de frisar o que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo nos foi dado não para a gente ficar falando em línguas dentro da igreja, não para ficar falando em mistério, mas para sermos uma testemunha viva de que primeiro Jesus morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar para nos dar a vida e a vida com abundância. Para se cumprir o que diz lá em João 10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o Espírito Santo nos foi dado. É dado à igreja, é dado essa ordem de anunciar o evangelho. Mas por que anunciar tão somente? Agora que sabemos que Jesus morreu e ressuscitou, devemos anunciar porque, além de tudo isso, ele veio e também prometeu, antes de subir aos céus, lá no Monte das Oliveiras, ele prometeu que em breve voltaria. E aquela passagem que eu disse a você, e aquele comentário que eu fiz a respeito de Karl Marx, um homem que era ateu, eu vou aqui frisar mais uma vez, usar o comentário dele. Ele diz que a história se repete. E assim, quando se fala em história se repete, eu me lembro do texto que está em Mateus 24, versículo 37, sequência. E assim como foi nos dias de Noé. Você já viu falar da história de Noé? Aquela história que até uns 50 anos atrás muita gente dizia que era ficção. Hoje já se sabe que resíduos da arca foi achado no Monte Ararat, na Turquia. Então Deus aqui calou a boca desses incrédulos, vou até ser grosseiro em falar, desses idiotas intelectuais, entendeu? Que pensam que Deus é uma história de carochinha. Você não consegue explicar a existência do universo sem usar o fator Deus. Isso é um fato, meu amigo.
E olha que eu sou um semi-analfabeto, eu só tenho o primeiro grau, mas eu posso dizer para você que Deus é vivo, que Deus existe, que Ele é Senhor e que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Então eu quero dizer a você, você que tem procurado viver um evangelho segundo a sua vontade, porque o evangelho não é vários, mas há um só. O evangelho quer dizer a boa nova. E a boa nova é que se você se arrepender e deixar Deus transformar e cuidar da sua vida, você um dia vai morar com Ele na glória. Então não pense aqui, não faça como as pessoas fizeram no dia de Noé. Olha a história se repetindo. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, viviam em prostituição, viviam numa vida que era segundo a sua vontade, viviam do jeito que eles queriam, arregaladamente. E tem uma coisa, Deus deixa você viver assim, porque você tem um livre-arbítrio, rapaz. Você é livre para fazer o que quiser, você só não pode entrar no céu desse jeito. Você pode fazer o que quiser, você só não pode ouvir quando a trombeta soar nas nuvens. Você pode fazer o que quiser, você só não pode entrar na presença de Deus como um salvo desse jeito. Porque só é salvo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E diante de tudo isso, mesmo assim, como disse o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte todos os dias. Então aqui é um alerta que Jesus fez no capítulo 24 de Mateus, versículo 37 e sequência, e fixou acima no versículo 38, como foi nos dias de Noé. No dia de Noé, quando Noé começou a pregar que haveria chuva sobre a terra, todo mundo riu dele. Hoje, quando se fala da vinda de Jesus, o argumento mais fútil que as pessoas têm usado diz assim: desde criança eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar. Que bom que você está tendo a oportunidade, cresceu como criança, é um adulto e mesmo assim ainda está ouvindo que Jesus vai voltar. Se é um fato que não se pode negar, que a natureza mostra para a gente todo dia, é que Jesus vai voltar. Se é um fato que a gente não pode negar, é que o ser humano, a corrupção está se multiplicando cada vez mais. Hoje a gente se vê tanta atrocidade, tanta promiscuidade. São pessoas que estão vivendo no seu próprio deleite, ou seja, como diz a Bíblia, o mundo está na mão do diabo. E ele está pintando e bordando. E a igreja está de braços cruzados. Esse que é o problema maior. Nós devemos anunciar, temos a obrigação de anunciar o evangelho. É como aqueles 3 leprosos. Se você pega lá em 2 Reis, você vai ver a respeito dos 3 leprosos que estavam morrendo de fome. Quando chegou no arraial dos Sírios não tinha mais ninguém. Porque ali Eliseu já havia dito antes ao rei: olha, amanhã esta hora vai ter comida. E o que é que aconteceu? Aqueles 3 leprosos disseram assim: meu irmão, nós fizemos, nós estamos aqui, agora vimos que os assírios foram embora, tem comida para tudo quanto é lado. É uma boa nova e precisamos anunciar. A igreja precisa desempenhar o seu papel, combater contra o pecado, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu a Satanás, aleluia, subjugou todo o poder das trevas, como diz lá em Colossenses 2,15, e colocou nas mãos dos seus filhos, na mão da igreja, colocou autoridade e colocou poder. Você tem uma obrigação, anunciar, para que não aconteça como aconteceu nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Quando veio o dilúvio, levou todo mundo. Hoje, disse Pedro, esse céu que aí está, ele se reserva como tesouro, se guarda para o dia do juízo. Uma coisa é certa: se você, pastor, que tem a obrigação de anunciar e não está anunciando, tenha certeza disso, parede branqueada, Deus vai cobrar de você mais cedo ou mais tarde. Se você que um dia ouviu falar de Jesus e sabe é um desviado, você tem a obrigação de voltar enquanto é tempo, porque Jesus está às portas e o diabo, sabendo disso, vai tentar tragar sua alma de qualquer jeito. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque o dia do juízo está chegando. Pode ser que eu morra e não veja, mas uma coisa é certa: eu fiz um pacto com Deus, e esse pacto foi aceitar a Jesus e me entregar a Ele, e ter convicção e acreditar na promessa, porque se é uma coisa que Deus não pode fazer é mentir. E a promessa que Ele me fez, e eu quero dizer para você que também vale para você, 1 João capítulo 2, versículo 25, a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. E aquele que perseverar até o fim será salvo, mas se viver diante de uma palavra sadia e verdadeira.
Como eu disse no início, tem muita gente pregando evangelho por aí, um evangelho de facilidade. Ah, meu irmão, tudo bem, numa boa, fica aí. Deus te ama assim mesmo, Deus te quer de qualquer jeito. Você tem que se enquadrar no plano divino, meu irmão. Não é Deus que tem que se enquadrar no seu plano. Se você é promíscuo, se você é um tipo de irmãozinho que não pode ver um rabo de saia, você tem que pedir a Deus misericórdia e se enquadrar no plano divino, porque o plano divino é que Deus está preparando para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Aleluia! Então, posso dizer, como muitos aí no mundo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e você que está nessa condição, procura se consertar enquanto ainda é tempo. Fica na paz e o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.